Então, vamos lá, meus amigos. Vamos lá colocar assim, ó, termodinâmica. Lembrando, né, que a termodinâmica, a palavra termodinâmica, ela é composta por duas palavras, certo? Termo, que tem a ver com temperatura, e dinâmica, que tem a ver com movimento, tá? Ou interação. Então, a termodinâmica, ela envolve interação da temperatura, ou seja, quando você varia a temperatura, quando você coloca calor no sistema. Toda vez que eu falar a palavra sistema, só pra gente deixar aqui algumas coisas claras. Toda vez que eu botar a palavra sistema para vocês vão lembrar de um pote, tá? Com o gás perfeito. Com o gás perfeito. Então, professor, o que é um sistema? Um sistema é um pote com gás perfeito. É um pote, um recipiente, que eu coloco gás nele, tá? Eu posso pedir esse recipiente com uma tampa que ela pode ser removida, tá? E aí eu vou chamar esse pote de êmbolo, certo? Então, quando eu falar que esse pote, a tampa dele desliza para cima e para baixo, é como se eu pudesse afundar a tampa para cima e para baixo, eu conseguisse puxar ela, tá? Quando eu tiver esse sistema, isso vai ser chamado de êmbolo, tá? Êmbolo, tá? O êmbolo, ele é um pote, tá? Deixa eu desenhar aqui um pote aqui, ó. Ele é um pote. Ele é um pote que a tampa dele se movimenta para cima e para baixo, tá? Eu posso empurrar a tampa ou posso puxar a tampa, certo? Ok, então temos o nosso sistema, tá? O que é o nosso sistema? E aí, falem aí, eu quero ouvir a voz de vocês, vamos lá. O que é o sistema? Um pote com gás perfeito. Pronto, ótimo. Valeu, Thaís, valeu. Vamos deixar no vácuo. Que a pior coisa do mundo é ser deixado no vácuo tamanho da noite, não é isso? Então, o sistema é um pote com gás perfeito. Ótimo. Esse pote com gás perfeito, ele vai ter algumas propriedades, tá? Quais são as propriedades desse sistema? São três propriedades. Esse sistema, ele tem uma energia interna, ele pode realizar trabalho ou ele pode receber calor. Três coisas. Ele tem energia interna, ele pode realizar trabalho e ele pode receber calor. Ok? E ele tem três características. Quais são as três características desse sistema? As características são três, tá? A primeira característica é que esse gás, esse sistema, ele tem um volume. Que eu vou colocar a letra V aqui, ó. O V maiúsculo vai ser sempre volume, tá? Esse sistema, ele vai ter uma certa pressão. A pressão a gente coloca com a letra P minúscula, Pzinho. E esse sistema vai ter uma certa temperatura. Que eu coloco sempre com T maiúsculo, tá? Ele pode ter uma quarta propriedade, certo? Ele pode ter uma quarta propriedade, que é o número de partículas do sistema. A gente coloca com a letra N minúsculo. Então, o sistema, que é o pote com gás perfeito, tem quatro características principais. Ele tem volume, ele tem pressão, ele tem temperatura e ele tem um número de partículas. O volume do gás é a região do espaço que ele ocupa. Então, se você pega um pote e enche de gás, o volume do gás vai ser o volume que está no pote. Vai ser o volume do pote. Certo? Então, se o pote tem 1 litro, o volume de gás vai ser 1 litro. Se você pegar uma garrafa de Coca-Cola, de 2 litros. Não, de Coca-Cola não, que é ruim. Uma garrafa de Fanta, uva, tem 2 litros. Você pega e enche de gás perfeito, qual é o volume de gás?
2 litros, porque é o volume do pote, do recipiente, certo? Esse gás perfeito, esse sistema, tem uma pressão. O que é a pressão? A pressão é uma força que o gás faz no recipiente. Então, isso é um exemplo clássico. É você pegar uma garrafa de refrigerante, né? Você acabou de abrir a garrafa, faz aquela zoadinha. Aí você pega o refrigerante e coloca um copo, né? E a garrafa está meio amassada. Aí você tampa a garrafa e agita a garrafa. Se esse já viu, mas a garrafa ela enche de novo, né? Ela fica mais resistente. Pronto, pressão. Ali é o gás do refrigerante exercendo uma pressão nas paredes do recipiente. Tá? E esse sistema, que é o pote com gás perfeito, ele tem uma temperatura. Que temperatura é essa? Eu, nas minhas aulas com vocês lá atrás, já expliquei o que é temperatura. Temperatura é o grau de agitação médio das partículas. Então, se você tem partículas do gás muito agitadas, você tem uma temperatura elevada. Se você tem uma temperatura, uma agitação muito lenta, você tem uma temperatura baixa, certo? E o número de partículas é quantas partículas tem dentro do recipiente, tá? Geralmente, essas partículas, elas são, o número de partículas é muito elevado. É a ordem de 10 elevado a 23 partículas. Ou seja, é um 10 com 23 zeros seguidos. Muitas partículas no sistema. Tá? É por isso, pessoal, que a gente estuda os gases perfeitos na termodinâmica e não estuda na mecânica. Porque na mecânica é aquela coisa que tem uma caixa. Lembra o primeiro ano? Você já estudou no primeiro ano. Tem aqui uma coisa e tem uma caixa aqui. Aí você empurra a caixa. Aí você pode saber qual é a velocidade da caixa, qual é a massa da caixa, qual é a aceleração da caixa. Você pode saber um bocado de coisa. Porque só tem uma caixa. Só tem uma caixa. Na termodinâmica, não. Na termodinâmica, o número de partículas é muito grande. E para você pegar e calcular uma coisa de cada partícula separado, é quase impossível. Então o que é que você faz? Você cria um sistema. Você pega cada partícula, junta no sistema e trabalha com o sistema, como se aquele sistema fosse uma coisa só. Então quando você pega um gás e coloca num pote, que é o nosso sistema, você transforma aquelas partículas todas num único sistema. E aí fica muito mais fácil trabalhar com ele. Tudo bem? Até aqui, tudo jóia? Me dê aí um ok aí. Assim, professor, tudo certo. Tudo certo. Então vamos lá, prosseguindo. Primeira coisa que a gente tem que entender, deixa eu ver aqui se está gravando ainda. Primeira coisa que a gente tem que entender é a energia interna do sistema. Tá? Já eu explico o que é essa energia. Então, ó, é a energia interna. Eu não sei como é que o livro de vocês coloca a energia interna, tá? O meu que eu estou usando, ele coloca a energia interna com a letra U, tá? Letra U. Eu não gosto. Eu prefiro colocar ΔE, que é energia, tá? É de energia. Mas o livro coloca como U. U é energia interna. O que é essa energia interna? Tá bom? Basicamente, deixa eu desenhar aqui meu recipiente, meu sistema. Então aqui nós temos um pote. Tá aqui nosso pote. Professor, seu pote é torto. Meu pote é torto. Eu não sei desenhar direito. Por isso que eu vim para física, não para artes. Eu odeio desenhar. Tá aqui o meu pote. Tá aqui o pote cheio de gás. Aqui o gás, ó, as partículas de gás. Pronto, aqui. Cheio de gás. Vamos supor que tem várias partículas se movimentando, tá? Então indo para cima e para baixo, loucamente, certo? Essas partículas nesse sistema, elas têm uma determinada energia, tá? Só o fato de elas se movimentar, isso já é uma energia.
Quando você se movimenta, você tem uma energia, chamada energia cinética. Certo? Quando você gira, você tem uma energia. Entendeu? Então, essas partículas, como elas estão se movimentando, uma coisa que eu vou dizer para vocês, as partículas de um sistema termodinâmico, essas partículas do gás perfeito, elas nunca param de se movimentar. Elas sempre estão se movimentando. Tá? Você nunca vai encontrar um sistema que está em repouso, parado. Não, as partículas sempre estão indo de um lado para o outro. E como essas partículas estão em movimento, se você pegar uma partículazinha, tá aqui, ó, uma partícula que está se movimentando para cá, tá aqui. Ela tem uma energia. Eu vou chamar aqui a energia de energia 1. Pronto. Aí você pega outra partícula do gás. Essa partícula está se movendo para cá. Essa partícula tem uma energia 2. Tá? Aí você pega outra partícula. Está se movendo para cá. Ela tem energia 3. E você vai fazendo isso para todas as partículas. Opa, tem mais alguém chegando. A Tainara chegou. Boa noite, Tainara. Seja bem-vinda à live das 24 horas de física. Pronto. Você pega aqui a partícula. Aí você pega outra partícula aqui. Está se movendo, sei lá. Está se movendo para trás. Tá? Ela tem energia 4. Se você faz isso para o sistema todo, todas as partículas, cada partículazinha tem uma energia bem pequenininha. Ela tem uma energia bem pequenininha. Quando você soma todas essas energias, o resultado disso vai ser a energia interna. Olha só que coisa. Quando você soma todas as energias das partículas do sistema, você tem a energia interna. Então, a energia interna, eu vou até escrever aqui para ficar bonito. Para ficar bonito aí no vídeo. Então, eu vou colocar, ó, conceito. Tá? Vou colocar aqui de outra cor. Vou até pegar do livro aqui, ó. Olha só. A energia interna é a somatória. Somatória tem a ver com soma, né? Somatória é você somar todas as energias. É a somatória de vários tipos de energia existentes nas partículas do sistema. Então, ó, o que é a energia interna? Acento no vários. A energia interna é a somatória de vários tipos de energia existentes nas partículas do sistema. Então, se você tem um sistema com N partículas, se você pegar e somar a energia dessas partículas todas, esse resultado é a energia interna, que a gente vai chamar de U. U é a energia interna. Tá? Aí tem que pegar uma coisa. Essas energias, tá? Essa energia, que eu vou chamar de energia interna, essa energia interna só depende da temperatura do sistema. A palavra-chave é temperatura. Se você soma
Você tá lá, pega seu pote com gás perfeito, você vai somar as energias das partículas. Quando você chega no final, você vai encontrar uma relação entre essa energia e a temperatura do sistema. Olha só que legal. Você lá somou a energia para dar o resultado. Energia interna. Você vai ver que essa energia vai depender da temperatura do sistema. Então, se essa temperatura for menor, a energia vai ser menor. Se a temperatura for maior, a energia vai ser maior. Professor, por que isso? Eu acabei de explicar. Olha aqui. O sistema está com as partículas se movimentando, agitado. Se você aumenta a temperatura, essas partículas vão se agitar mais ainda. E se elas estão mais agitadas, elas vão ter uma energia maior. Se você pega e diminui a temperatura, a agitação, o movimento vai ser mais lento. Então você vai ter, consequentemente, menos energia interna. Tá certo? Então a energia interna é a somatória de todas as energias das partículas do sistema. Essa energia só depende da temperatura.